Fala galera do Código 3, mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje estamos em um ambiente diferente, estamos aqui num carro, o carro da empresa, o carro da Código 3. E hoje a gente vai tratar de um assunto que muita gente tem dúvida, muitas pessoas costumam pensar nisso antes de iniciar uma empresa, antes de iniciar um negócio, que é se vale a pena trabalhar com amigos de sócios. Primeiramente, as pessoas têm dúvida se vou trabalhar sozinho ou com sócios. Aí o pessoal decide, vou querer trabalhar com sócios, né? Eu quero ter ajuda, quero talvez dividir os lucros, quero dividir as despesas, não ficar tão pesado para mim. E a primeira coisa que tu pensa é ter amigos, né? Ou tu pensa em familiares ou amigos. Nós, como a nossa primeira perspectiva foi começar com amigos mesmo, né? Primeiramente se juntou eu e o Cauê, né? Se juntou no começo de 2023. E depois disso o Guilherme foi introduzido na equipe, né? Que a gente já era amigo de longa data e foi uma parceria que foi dando certo. Eu acho que é muito isso do que o Guilherme falou também, a questão mesmo inicial de tu ter grandes amigos, né? Que nem aqui a gente tem plena confiança um do outro, querendo ou não, tu disponibiliza para amigos senha de cartão, número de CPF, a gente mesmo se a gente quisesse roubar alguém que disponibilizou tudo para nós. Não ia ter mais nada. É verdade. Então acho que é isso, se você tem plena confiança em alguém e sabe que você pode confiar de olhos fechados nessa pessoa, você pode sim fazer uma empresa, pode ter uma empresa, um negócio com esse seu amigo. O que é muito benéfico, na minha opinião, é começar em mais gente, porque querendo ou não, no início, quando você não tem muito dinheiro, dividir os gastos, não é nem dividir o lucro, não pode pensar nisso, é dividir os gastos, porque no início é praticamente somente gastos, e a gente sabe que isso pesou um pouquinho menos no nosso bolso, né? Muitas vezes a gente tinha gastos, R$300, dividir em 3, já era 100 para cada um, ficava menos pesado pro bolso. Eu acho que esse fator que o Cauê citou agora seria o principal, assim, que a gente tem que ter em mente quando a gente for escolher se tu vai ou não trabalhar com teus amigos como sócios, que é esse fator da confiança. Querendo ou não, você vai ter que estar junto com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Então a gente se juntou em 3 pessoas, 3 amigos, que a gente também tinha outro integrante há um tempo atrás, mas são pessoas que têm o mesmo mindset, as pessoas que visam o mesmo futuro, a gente tem o mesmo objetivo. Então, se tiver uma pessoa no grupo que não está com esse objetivo, está puxando os outros para trás, o negócio não vai para frente e pode ter certeza que não vai durar muito. Querendo ou não, quando uma pessoa não quer, acaba contaminando as outras, né? Aquela diferente de quando as 3 aqui já querem, um dia o cara não tá muito legal, outro vai lá e motiva. Eu acho que isso é sensacional, essa motivação, esse apoio que um dá pro outro. Eu acho que por nós ser amigos de longa data, a gente se conhece faz tempo, a gente tem essa confiança, a gente se conhece cada um, conhece o jeito de ser, se precisar falar na cara, a gente vai falar, a gente não vai omitir nada, como a gente consegue se restabelecer muito rapidamente, até pela amizade que nós temos desde sempre. E continuando essa parte do Gueno, eu acho que um ponto muito importante que tem a ver com isso é quando a gente sabe separar o trabalho da nossa amizade. Então a gente tem os nossos encontros que a gente discute sobre o trabalho, sobre a empresa, e a gente tem nossos encontros, vamos dizer, uma sexta de noite, um sábado de noite, que a gente faz nossa jantinha, faz os momentos de amigo mesmo, e a gente não conversa sobre o nosso negócio, a gente deixa esse momento para conversar sobre, fazer uma resenha, tá ali com amigos de verdade mesmo. Conseguir separar as duas partes, né? Exatamente. Tanto a parte da amizade que continua e a parte dos negócios. E algo que ajuda muito é o próprio ambiente, né, de trabalho. Por estar em 3 amigos, o ambiente sempre é leve, é descontraído, apesar de existir sim cobrança, e isso vocês têm que entender, por mais que vocês estão com os amigos. Acho que o Gui e o Guino já falaram sobre isso, tem que ter cobrança, um tem que cobrar o outro, tem que motivar o outro, quando não tá legal tem que falar, não pode ter medo. E acho que por a gente ser amigo, isso ajuda muito também de não ter essa vergonha de falar um com o outro, indiferente do que seja o motivo. A gente conhece os limites de cada um, né? Até certo ponto que a gente pode cobrar, até certo ponto que a gente consegue brincar, né? Entrar em conversas paralelas e conseguir sair delas e focar no negócio mesmo, né? Iniciando agora em uns pontos negativos que a gente vê nessa sociedade, agora a gente também não está num patamar que a gente tem muito problema com isso, e a gente também já conversou para estabelecer uma porcentagem de cada um, e seria essa divisão de lucros, né? Quando o negócio começa a dar certo,
como é formada essa divisão de lucros para cada membro da empresa. Então, como a gente iniciou sempre junto, sempre dividindo o trabalho, sempre visando dividir de forma igual, cada um fazendo a sua área, cada um fazendo o seu trabalho, a gente dividiu de partes iguais os nossos lucros, para também não desencadear nenhuma briga, desencadear discussões depois, que um faz mais que o outro, um merece mais que o outro. Então a gente sempre busca equilibrar isso, ser dividido o lucro de forma igual, com o equilíbrio do trabalho de forma igual também. Eu acho que é muito importante ter essa conversa no início, quando você vai montar já uma empresa com sócios, com amigos, porque isso ali mais para frente não pode criar um problema, né? A gente conversou lá no início, desde e tal. Como o Gui falou, no momento a gente não tem esse grande problema. Infelizmente, a gente sabe que o dinheiro mexe com a cabeça das pessoas e se você não tem plena confiança, voltando para aquele ponto, nos seus amigos, isso pode influenciar em muito o negócio de vocês. Às vezes o que pode prejudicar um pouco, às vezes o cara tem uma ideia um pouco diferente, que consegue faturar um pouco mais e ele pensa que vai querer ficar com o lucro dessa parte, né? Só porque ele teve a ideia, né? Isso é uma parte totalmente errada, que a gente consegue, mesmo se um teve a ideia, os outros se dividem o lucro, né? Uhum. Eu acho que o principal ponto deste tema é os três pensarem parecidos, pelo menos. Claro, vai ter divergências em algum momento, mas sempre visando o melhor caminho, sempre visando o objetivo final. Acho que se os três tiverem esse pensamento, não tem como dar errado. Um segundo problema, que esse com certeza é o mais recorrente, eu acredito que não só com a gente, mas sim com todas as pessoas que fazem essa sociedade com amigos, seria a divergência de ideias na hora de tomar alguma decisão importante. E isso principalmente porque cada membro da empresa quer o melhor para a empresa. Então a gente tem que saber fazer essa diferenciação, conversar com todos os membros para a gente decidir o caminho correto. Então muitas vezes quando tem, vamos dizer, eu discutindo com o Gueno sobre uma ideia, a gente bota isso em votação, cada um expõe os melhores lados de cada ideia e depois faz um conjunto de todas as nossas ideias. A gente tenta achar um caminho que seja ou melhor para os dois ou seguir no caminho de um só, que seria o melhor para a empresa. Sempre vai divergir, porque tanto de criação, de família, tanto desde pequeno, sempre vai ter alguma desavença em relação a dinheiro, em relação a negócio, né? Ou a relação pessoal mesmo, né? E querendo ou não também, cada pessoa tem um perfil, né? Então, vamos dizer assim, o Cauê, ele é um cara que tem mais vontade, vamos dizer, de arriscar as coisas, ele tem essa disposição a arriscar mais. Eu, por exemplo, às vezes fico mais pé no chão, eu não quero arriscar tudo, botar muito dinheiro em uma coisa, procuro saber mais antes de fazer isso. Mas muitas vezes a gente tem que ter em mente que um caminho de arriscar mais é o correto. Fazer aquele investimento um pouco mais caro para a gente ter mais resultado depois. E também é algo que motiva a gente a trabalhar mais, né? Fazer um investimento caro, a gente vê que a gente tem que arcar com aqueles custos, então a gente se obriga a trabalhar com aquilo para poder cobrir esses custos. Eu acho que um ponto é, às vezes, admitir que tu não é que você está errado, mas que você não teve a melhor ideia. Uhum. Eu acho que se cada um admitir, acho que essa, talvez, ideia do Gui é melhor que a minha. Então, nesse momento, vamos seguir o caminho dele. Eu acho que cada um, se tiver essa consciência e essa ideia na cabeça dele, não, beleza, a ideia do Gui é melhor, a ideia do Gui nesse momento fica em segundo plano. Eu acho que é um caminho que sempre tem que ser pensado. Agora a gente vai fazer um bate-papo mais descontraído, vamos fazer umas perguntinhas e o que cada um tem a sua opinião ali. Se alguém já pensou em desistir? Eu posso começar, então. Eu admito sim que já pensei em desistir, não por não ter consciência que vai dar certo. Eu tenho plena confiança, cada dia que passa eu tenho mais confiança que os nossos negócios irão dar certo. Mas muitas vezes sempre tive um sonho de uma outra profissão quando era pequeno e tal, só que com o tempo isso, você vai pensando nisso, você vai lendo notícias, ou como vai ser difícil uma pessoa seguindo uma carreira CLT e se aposentar com 18 anos que eu tenho agora lá na frente. Se já é difícil para o meu pai e para minha mãe se aposentar, eu penso, imagina eu lá na frente seguindo uma carreira. Então, às vezes, tu tem que ter um pensamento mais racional do que emocional. Então, eu acho que esse é um ponto que eu tive pensando, e em alguns momentos pensei em desistir para seguir essa outra carreira, mas vendo hoje, eu tenho certeza que o nosso negócio vai dar certo, que aqui sim é um caminho correto. Uhum. Eu acho que eu nunca pensei em desistir depois que entrei nesse ramo do empreendedorismo. A gente tinha o sonho quando era moleque, acho que de todo brasileiro, de ser jogador de futebol, nós três tivemos esse sonho, mas depois que a gente se juntou, se a gente começou a empreender, eu acho que não passou pela cabeça a desistir, e sempre teve o sonho de empreender, e vamos seguir para sempre, eu acho.
Só uma coisa antes de tu falar, acho que isso foi um motivo de eu ter seguido, por estar com amigos. Então acho que é bem o tema desse vídeo, é empreender com os amigos. Eu tenho 100% de certeza que se eu não tivesse com esses caras, eu teria desistido. Não por não acreditar que esse é um caminho, mas por seguir uma outra carreira e tal. Mas graças a estar com amigos, eu tenho certeza que eu não desisti e sei que hoje eu estou no melhor caminho. Sobre essa parte da desistência, eu falo por mim que eu também nunca cheguei a realmente pensar em desistir disso, principalmente se tratando aqui com os meus amigos. Eu não cheguei a imaginar assim, agora eu vou largar de vez. Eu sempre imagino, tipo, o porquê não, né? Eu penso, por que eu vou largar isso, sendo que eu tenho tempo livre? Se eu largar isso, eu vou ter muito tempo livre, o que eu vou fazer? E sempre com esse objetivo, né? Eu preciso de algo para um dia eu alcançar meus sonhos. E isso, no momento, e sempre foi para mim, o principal fator que me levou a continuar aqui. É saber que aqui eu posso sim ter um futuro que eu desejo, e principalmente por estar com meus amigos juntos. Próxima pergunta, então, quem é o mais criativo da equipe? Vou falar a opinião. Vou dar minha opinião, acho que é o Gui. O Gui, ele vem às vezes com umas ideias meio malucas, mas que tu para analisar e talvez seja a opinião certa dele. Bom, eu concordo parcialmente aqui com o Gueno, porque acho que em geral, considerando todos os assuntos que a gente trabalha, o Gui sim é um cara mais criativo, mas às vezes em determinados assuntos me considero um cara bem criativo, assim, que tem grandes ideias, que tem grandes ideias para o melhor do trabalho. Eu acho que eu pego um ramo mais, tipo, juntando a ideia do Cauê e do Gueno, porque eu acho que a gente tem que separar essa parte do criativo. Eu diria que eu seria o cara, assim, eu sou o cara que mais fala, e daí eu solto muita coisa, assim, e às vezes a gente vê que tem aquela coisa importante, assim, a gente pega e dá boa. Eu acho que daí essa ideia mais geral, eu seria o mais criativo, a ideia mais, vamos dizer assim, já tem o nosso negócio, como seguir daqui. Eu acho que o Cauê brilha muito nessa parte, e o Gueno, ele tem uma parte mais, algumas ideias mais implícitas, assim, que a gente não consegue ver, e surge aquela ideia mais diferenciada que a gente implementa mais e vê profunda, que dá aquele tchan no negócio, sabe? Próxima pergunta, então, qual o melhor momento que cada um já teve dentro da empresa? Eu posso começar, acho que o melhor momento que eu tive, que é o momento que eu mais senti alegria, assim, acho que é recente agora, quando começou a chegar alguns produtos dessa nova ideia, dessa nova empresa que a gente está criando, e eu vi a qualidade, que é a importância que a gente está dando a cada processo da empresa. Eu acho que isso é um momento que me deixou muito feliz, assim, tipo, reconhecer o bom trabalho que a gente fez. Eu acho que para mim, o momento que mais me deu felicidade em toda essa nossa trajetória foi um momento um pouco simples, que foi o momento da nossa primeira venda, quando eu tava voltando de um jogo, e aí eu olhei o celular, tinha a notificação da nossa primeira venda. Eu acho que foi algo assim que a gente esperou por muito tempo, a gente achou que ia ser fácil no começo, e a gente era alô, até conseguir a nossa primeira venda, e quando conseguiu foi um alívio, assim, foi um suspiro assim de alegria, e que a gente tava no caminho certo, e me deu muita felicidade esse momento. Eu acho que o momento de mais felicidade foi recentemente também, quando a gente estava numa palestra, e o palestrante citou nós três, pela nossa qualidade de produto, a nossa qualidade de entrega. Ele citou nós no meio da palestra dele, depois ele foi lá, cumprimentou nós, falou que reconhecia muito o nosso trabalho, estava muito impressionado, e isso abriu caminhos para outros lojistas entrarem em contato com nós, abrir um network muito bom para nós seguir com a nossa empresa. Próxima e última perguntinha ali para fechar agora. O que mais mudou depois que vocês viraram sócios? Cara, eu acho que o principal para mim seria a mudança de hábitos. Porque mesmo você tendo sócios, você vê o seu amigo tá lá, tá indo na academia, tá indo correr, tá buscando entender aquele assunto, tá buscando deixar de sair uma noite para poder ficar em casa, poder se guardar. Eu acho que isso me mudou muito, porque eu saía bastante, e depois que a gente criou a nossa sociedade, a gente conseguiu mudar os hábitos de todo mundo num todo. Eu acho que a gente começou a apreciar mais atividades físicas, apreciar mais esse momento de estudo, apreciar esses momentos que a gente faz, e não só para a empresa, mas sim para cada um de nós, para a gente conseguir evoluir. Evoluindo cada um de nós, a gente consegue evoluir a empresa num todo, e isso, a mudança de hábitos, com toda certeza, foi algo que mudou bastante isso. Então, acho que o principal ponto foi a nossa amizade.
A gente conseguiu clarificar tudo, deixar tudo em ordem, a gente conseguiu se conectar cada vez mais. Eu e o Cauê já era melhor amigo. Acho que a gente, mais do que sócio, agora virou mais amigo ainda, né? Conseguimos ser irmãos da vida. Eu vou mais para esse lado também que o Guino falou. Realmente essa relação que a gente criou, eu vejo agora a gente aqui com uma família. Às vezes a gente passa mais tempo entre nós aqui do que com os próprios pais. Então, querendo ou não, já é uma relação de família mesmo, de irmandade, como falaram também. E essa relação também, e esse ponto que o Gui falou também, de o melhor cada um, né? A gente vê um amigo se esforçando e fala, cara, vamos fazer, vamos um pelo outro, vamos, já que ele tá fazendo, vamos abraçar junto a causa também, vamos correr, vamos se esforçar, vamos dar o nosso melhor para conseguir ter sucesso. Então, galera, esse é o nosso vídeo. Eu acho que a gente conseguiu mostrar bem o que a gente queria mostrar hoje para vocês, passar essa visão mais de cima sobre como é trabalhar com os seus amigos, trabalhando como sócios. E eu acho que é isso, né, gurizada? Falamos bem. Eu acho que sim. Acho que o principal ponto mesmo é realmente, antes de abrir, conversar, né? Alinhar tudo. Alinhar, ter realmente a ideia de cada um em cima da mesa, para ver se é realmente isso que todos querem, para seguir o mesmo caminho. É aquilo que a gente falou. Hoje a gente tem claramente na nossa cabeça o mesmo objetivo final e a gente trabalha junto para alcançá-lo. Isso aí, gurizada. Muito obrigado. Valeu!